Hoje é um dia de muita alegria e comemoração. Pelo Pai que temos ou tivemos. Mas também de nos lembrar do nosso primeiro e maior Pai, que é Deus. Louvado seja o Senhor. Então, que este dia seja segundo a sua vontade para as nossas vidas. Como diz a palavra do Senhor, bom, perfeito e agradável. Então, para todos vocês que estão aqui presentes e para todos que estão nos ouvindo, que são pais, feliz Dia dos Pais. E nós encontramos, e vamos ler agora no livro de Provérbios, capítulo 23, nós vamos ler o verso 24. Livro de Provérbios, nas Sagradas Escrituras, o capítulo 23 e o verso 24. Se você puder, coloque-se em pé e vamos fazer a leitura deste texto. A maior alegria e felicidade de um pai é ter dado a vida a um homem honesto e sábio. Você pode tomar assento. A maior alegria e felicidade de um pai é ter dado a vida a um homem honesto e sábio. E eu, como filha, Sandra falando agora, com a memória vívida de um pai maravilhoso, carinhoso, amoroso, companheiro, trabalhador e muito dedicado aos seus filhos. Ao senhor Nilson Negrão, meu tributo de honra. Meu pai já não está mais conosco, mas é impressionante como existe esta força de amor, de lembrança de tudo aquilo que ele fez durante o tempo que estava comigo. 75 anos. Eu queria que tivesse sido bem mais. Mas que maravilha que é a gente perceber, a gente ver, a gente vivenciar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nos nossos presentes divinos. E um deles é o nosso Pai. Que Deus continue mostrando o melhor na vida da nossa família. Seja grato pelo seu pai. Do meu pai fica o retrato. Aquele homem temente a Deus, valoroso, fiel, trabalhador, que nem eu falei para vocês, dedicado e muito amoroso. Meu pai era muito amoroso. Ele me amou intensamente. O seu prazer era ver-me, estar comigo e compartilhar coisas que eu guardo na memória até o dia de hoje. Então, que você sinta, nesta semana, a proteção, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E que o seu domingo, este domingo, que é o Dia dos Pais, seja bom, perfeito e agradável. Senhor nosso Deus, nos abençoe nesta manhã. Amém. Teu
Louvado seja o Senhor. Convido os irmãos para ficarem em pé. Vamos orar antes da palavra que Deus tem colocado no meu coração. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esta manhã, esta oportunidade que o Senhor nos deu. Somos agradecidos porque podemos nessa manhã também ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que estão presentes, jovens e aqueles que estarão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia, meus irmãos, Isaías capítulo 55 da Palavra de Deus. Isaías capítulo 55. Diz assim a palavra do Senhor: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Venham, e eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que você não conhece se apresentarão até você, por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado os seus pecados. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra,
Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ela, sem regarem a terra e fazer brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o seu propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá crescerá o pinheiro, e em vez de roseira bravas crescerá a murta. Isso resultará o renome para o Senhor, por um sinal eterno que jamais será destruído. Amém. Você pode sentar-se. Hoje eu quero meditar na palavra de Deus sobre o tema a bondade de Deus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo e um contexto de tanta maldade. Vocês certamente estão cada dia observando, vivendo e sentindo isso pela televisão, notícias que nós olhamos em toda parte, tanta maldade, tanta tristeza. E nós temos aqui um contraste. Aliás, a palavra de Deus, ela sempre aponta para algo acima do que nós estamos pensando, acima do que nós imaginamos. A palavra de Deus, nesse contexto, Isaías, esse profeta maravilhoso, que profetizou muitas coisas que Deus ministrou seu coração, ele ministrou na palavra, trazendo sempre ao povo de Israel naquela época uma condição de esperança, mesmo quando eles estavam sendo provados. Você sabe, o povo de Israel tem atitudes e agiu muitas vezes semelhante ao que muitos ainda fazem. Desviaram-se dos caminhos do Senhor. Mas Isaías é um profeta que ele tem uma ministração e uma fala, tem horas que é para a nação toda, mas Deus usa ele também de uma forma muito individual. A partir do capítulo 40, por exemplo, começa a restauração de Israel. No capítulo 41, ele vai falar no versículo 13, por exemplo, de uma forma bem pessoal, bem individual, assim. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E vai falar, quando você passar por águas, por fogo, por rios, estarei contigo. Capítulo 53, um capítulo maravilhoso que fala do Senhor Jesus, que ele foi moído por causa dos nossos pecados e que nos trouxe uma condição de sermos perdoados, redimidos pelo seu sangue. E aí vai mostrando, passo a passo, todos os capítulos, trazendo para o povo de Israel, que para nós também hoje, palavras de conforto, palavras de bondade. Esse profeta, meus irmãos, ele viveu entre 740 a 700, aliás, muito mais, 740 a 701, foi o tempo de 40 anos de palavra, de profecia ao povo de Israel. Então esse homem, esse profeta é um dos preferidos que eu tenho na palavra, que estudo sobre ele. E aí Deus falou comigo já há 15 dias, pelo menos, exatamente essa música que nós cantamos aqui, a bondade de Deus. E eu comecei a refletir na minha vida. Todos os tempos, desde o meu nascimento até hoje, tudo que sou, tudo que tenho, eu sempre posso dizer, foi e é bondade de Deus. Você está aqui agora nessa manhã, por bondade de Deus. Tem te dado condições para no amanhã de frio você poder ouvir
o que Deus tem para a sua vida. Sabe, pensando nisso, eu fiquei olhando e analisando sobre a minha vida. São tantos aspectos, não dá tempo de nós mencionarmos todos, mas eu quero olhar o que diz a palavra. Então, essa bondade de Deus, ela está liberada através da pessoa do Senhor Jesus. Toda a bondade de Deus nós chamamos de graça, ou seja, algo que não merecemos, mas por bondade, por misericórdia de Deus, recebemos e vivemos. E eu quero então fazer algumas aplicações. Quando ele começa dizendo: vocês que tendes sedes, vinde a água, de graça. Sabe, e eu também penso que esse povo, eles estavam vivendo um tempo de sequidão na sua alma. Porque essa água aqui que o Senhor está ministrando, não é uma água que essa água que nós tomamos, e que é tão importante, praticamente 60%, 70% do nosso corpo é água. Sem água você morre. Ninguém consegue passar muito tempo sem beber água. Dependemos, o nosso corpo precisa, é vida. Mas se você olhar, então, pensando agora na bondade de Deus. Quando uma pessoa está sofrendo, ou está em sofrimento, ou está em situações complexas na sua vida, dá a impressão, não estou dizendo que isso acontece, mas dá a impressão, a percepção da bondade de Deus, ela fica longe. E eu anotei 4 situações que pode acontecer com qualquer um de nós na vida. Eu anotei a primeira delas, que está em Lucas capítulo 24. É o momento que depois que o Senhor Jesus morreu ali na cruz do Calvário, e ainda está no segundo dia, e os discípulos, 2 discípulos, estão a caminho de Emaús, e eles estão indo embora, decepcionados. Estão indo embora porque eles achavam que o Senhor Jesus seria rei e que ele não morreria. Então eles estão, na verdade, também indo embora e lamentando. Então, decepção. Quando você tem uma decepção na sua vida, ou quando nós nos decepcionamos com alguma situação, seja em relação a nós mesmos, ou família, ou situações da vida, normalmente a pessoa, e normalmente os sentimentos que são, como diz a palavra de Deus, que o coração é enganoso, os sentimentos levam a mostrar assim: onde está Deus nesse momento? Por que está acontecendo isso comigo? Mas entendam, mesmo nesse momento, Deus está junto. O Senhor Jesus entra e começa a andar com os 2. Eles estão decepcionados. Eles perderam aquela percepção de que o Senhor Jesus havia falado que ele morreria, mas no 3º dia ressuscitaria. E isso mostra para nós também, muitas vezes nós conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, entendemos o que é certo, mas quando uma situação está acontecendo ruim, parece que isso fica de lado. Não conseguimos entender, não conseguimos. E o Senhor Jesus responde com a sua presença. O Senhor Jesus responde com perguntas. E o Senhor Jesus vai conversando com eles e mostrando toda a palavra de Deus, até que de repente os olhos deles se abrem ou percebem: o Senhor estava conosco. Não acontece com você assim também? Todos nós passamos por isso. Um outro sinal que eu percebo que pode afetar, isso afeta muito, é o medo. Os discípulos também, isso já está lá em João capítulo 20, estão reunidos em casa e ainda estão vivendo medo. Agora, esses discípulos com medo dos judeus, por serem perseguidos também, porque o Senhor Jesus não tinha ainda ressuscitado. E a Bíblia diz que eles estão com as portas cerradas, fechadas. Mas aí mesmo o Senhor Jesus entra e diz: paz seja convosco. Então o Senhor Jesus responde ao medo com a sua paz. Amém por isso? Então, na decepção, Ele está conosco. E Ele continua falando, até que o Espírito de Deus fala conosco. No medo, Ele se faz presente, trazendo a sua paz. É a manifestação do Senhor.
Então eu digo para você, nas situações da vida que você passa por medo, lembre-se disso. O que pode dar condições de tranquilidade para você enfrentar as situações da vida, você precisa da paz, porque em paz nós seguimos com segurança em nome do Senhor Jesus. A terceira que eu vejo é a incredulidade. Também, capítulo 20 de João, ali está Tomé, e diz para os seus amigos, os outros que já tinham recebido a revelação, diz: olha, se eu não tocar, eu não creio. Eu preciso tocar. E nós temos muita gente assim, meus irmãos, até mesmo cristãos. Eu preciso ver, eu preciso tocar para crer. E o Senhor Jesus, novamente, por sua bondade de Deus, manifestada através do Senhor Jesus, vem e aparece no meio deles e fala para Tomé: toca aqui, toca. Então eu digo com isso, que a incredulidade, ela é algo que pode afetar muito a nossa percepção dos milagres, percepção da graça, da bondade de Deus. Tudo isso parece que embaraça. Decepção, medo, incredulidade. E por fim, a murmuração. Se tem algo que fazemos também, meus irmãos, todos nós caímos desse lado, é a murmuração. O povo de Israel tinha sido liberto e estão a caminho para adorar o Senhor, que eles iriam receber a lei ainda, não tinham recebido ainda. Mas eles estão agora entre montanhas, o Mar Vermelho, e eles percebem o exército de Faraó. O que eles fazem? Eles murmuram. Diz para Moisés: Moisés, seria melhor se a gente morrer lá mesmo, porque lá nós tínhamos pelo menos o que comer. E começam a reclamar, ou murmurar. Então eu digo para você, que aí também a bondade de Deus continua sendo manifesta. Por que Deus faz através de Moisés? Não tenham medo. Esses que vocês vê hoje, nunca mais vocês verão. E então ali, Deus ordena a Moisés para que ele sinalize e o Mar Vermelho é aberto e passa. E eles passam. Então são 4 situações da nossa vida que todo ser humano, porque nós temos a nossa humanidade, enfrentamos. Cada época, cada dia. Decepção, medo, incredulidade e murmurações. Essas 4 situações que eu apresentei para vocês. E que cada uma delas Deus responde com sua bondade. Mas agora vamos entrar então no que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 55. Veja que ele diz assim: todos aqueles que têm sede, venham às águas. Como eu já falei, essa sede é a sede que a alma tem. Porque a nossa alma, a palavra diz que ela é eterna. Nós somos eternos. E que a nossa alma deseja ardentemente a volta a Deus. Ardentemente a presença de Deus. Então, quando uma pessoa ainda não tem uma experiência de vida com o Senhor Jesus, nos seus caminhos, ela é uma pessoa árida. Que precisa, a alma está constantemente precisando ser alimentada, e daí passa a se alimentar das coisas que a vida apresenta. Passa a se alimentar de palavras de pessoas, de ideias, de alguns desejos, alguns propósitos, e vão lutando. E a alma vai ficando mais e mais, cada vez mais, dependente de alguma coisa para se agarrar. Porque todos querem poder viver. Então, a primeira aplicação nessa manhã para você e para mim: a bondade de Deus é um convite para a vida. Porque ele diz o quê? Vinde todos que têm sede. Por que vocês trabalham? Aqui vamos só passar. Vinde, ouçam e vivam.
Então, a primeira aplicação que eu entendo aqui, que nós precisamos entender que apesar dessas 4 situações que ofuscam a bondade de Deus, a decepção, o medo, a murmuração, a incredulidade, isso ofusca, quer dizer, tira essa percepção. E naturalmente que nós vamos ficando frios por dentro. Muitas pessoas, às vezes, ficam até incrédulas. E o crente, quando tem essa relação com Deus e deixa de ter uma relação de oração, de leitura, de estudo da palavra de Deus, a sua alma vai ficando com muita sede. E aí ele fala sobre isso. Vocês gastam dinheiro em tantas outras coisas. Dinheiro em situações que não têm valor eterno. Por que vocês gastam dinheiro nisso? Porque nisso não vai satisfazer a sua alma. Escutem, e como que é bom, e a alma de vocês viverá. Então é um convite. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, dentro da bondade de Deus em todo esse capítulo, manifesta-se pela sua bondade, dizendo, aqui está a minha presença, a presença do Espírito de Deus. A água, ela pode ser a palavra de Deus, que nós entendemos que ela, mas ela pode ser também, e é o alimento da nossa alma. Sabe que a mulher samaritana, quando o Senhor Jesus pede água, ela diz, você não é judeu? Como é que pode você estar pedindo água para mim? E o Senhor Jesus responde para ela, se você beber da água que eu te der, você terá a água da vida. Então, isso é o que nós entendemos. A nossa alma precisa da presença do Senhor Jesus, da presença do seu Espírito, que nos dá vida. E a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João 10:10b, a parte B. Mas ainda ele continua. Vai falar o seguinte, olha, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Então a nossa alma precisa da alimentação de Deus. A nossa alma só tem satisfação plena quando nós ouvimos a sua palavra e quando o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Então nossa alma é alimentada pelo seu Espírito e pela palavra de Deus. E agora ele diz assim, ouçam, deem ouvidos e venham a mim. É tão importante, meus irmãos, a questão de você ouvir. Apocalipse vai falar para as 7 igrejas, vai encerrar cada menção que é falado das igrejas, ele vai terminar embaixo assim. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Mas nós vivemos um tempo que nós ouvimos muitas coisas. Nós somos bombardeados, todos nós, sem exceção, por tantas informações e por tantas coisas que vêm para cima da nossa vida. E aí a nossa alma começa a receber tudo isso. E vai ficando cada vez mais com um alimento estragado, um alimento que faz mal, um alimento que a pessoa, quando você come alguma coisa que lhe faz mal, aquilo tira as forças, dá algo que você não sabe, parece que perde o sentido, enquanto você não se recupera. É a mesma coisa, meus irmãos. Então tem muita gente hoje vivendo de palavras de outros, palavras que não são a palavra de Deus, palavras que não trazem vida, palavras que na verdade trazem decepção, morte, tristeza, embaraço e tantas coisas. É o bombardeio, todo dia. E o Senhor está falando através da sua bondade, usando esse homem de Deus. Deem ouvidos a mim, ouçam para que a vossa alma viva. Ele vai fazer menção de Davi, o que ele prometeu a Davi é uma bênção, é uma promessa que veio até nós. Hoje nós desfrutamos dessa graça maravilhosa que é o cumprimento da palavra de Deus. Senhor Jesus, hoje nós sabemos, Ele está vivo, ressurreto e está em nós através do seu Espírito Santo. Amém? Percebam isso. Muitos estão preocupados com o emprego, com as situações e não alimentam a sua alma. Então, nessa manhã, palavra de Deus, mostrando a sua bondade, a primeira coisa que Ele nos convida é para que nós tenhamos, primeiro, ouçamos a sua palavra e bebamos da água da vida, que é a sua presença maravilhosa.
Mas existe um segundo aspecto dentro desse capítulo. A bondade de Deus, meus irmãos, é um alerta também. Quando ele fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Veja que esse versículo que nós mencionamos tantas vezes, esse versículo está falando das oportunidades da vida. Hoje é uma oportunidade. Nós que estamos aqui nessa casa de oração, temos a oportunidade de entender que se a bondade de Deus não ministrasse um alerta, nós viveríamos descuidados, nós viveríamos alienados, mas porque Deus nos fala através da sua palavra: estejam preparados, saibam que os sinais dos tempos já estão se cumprindo, saibam que a vida, a existência aqui é um período, meus irmãos. Graças a Deus que hoje pode ir até 80, 90, 100 anos até, mas é um período, é uma existência. Agora, a eternidade, Deus está olhando para a minha vida, a sua vida, mas pensando em nós lá na eternidade. Os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. Ou seja, Deus tem grandes coisas, naturalmente, para a sua realização, para a minha realização, para nossas realizações nesta vida. Deus é bondoso, Ele quer realmente que você seja abençoado com a sua família, com o seu trabalho. Deus é abençoador, é bondoso, mas esse alerta que Ele dá para mim, dá para nós: estejam atentos, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Haverá um dia, meus irmãos, certamente vai ser um dia mais triste na face da terra, quando as pessoas irão a uma igreja, um templo, que igreja é você e eu, é o corpo, mas irão a um templo e não haverá mais, porque a igreja do Senhor será arrebatada. Sabe, o Senhor Jesus alerta, diz: olha, eis que eu venho cedo. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 22, 12, fala sobre isso, para dar a cada um segundo a sua obra. Então a nossa vida é um tempo de construção, mas esse alerta que a palavra de Deus nos dá, essa bondade, ela é bondade em todo o tempo, como nós falamos agora há pouco, que Deus se manifesta mesmo nos momentos de decepções, mesmo nos momentos de medo, mesmo nos momentos de murmurações, quando as pessoas estão murmurando, a bondade de Deus continua viva, continua presente, porque Deus é Deus de palavra, Ele cumpre a sua palavra. Então, nessa manhã, quero deixar essa mensagem para você, que a bondade de Deus é um convite para a vida eterna, mas também é um alerta para que todos nós, porque a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja viva, uma igreja que está olhando o próximo, porque a partir de você que tem a experiência de uma bondade, se alguém é bondoso para você, é gentil para você, o mínimo que a gente faz é ter uma atitude de gratidão, mas também uma atitude de, como foi falado aqui, como a pastora mencionou, aliás, mencionando meu sogro, a quem eu faço referência, porque foi como se fosse um pai para mim, durante muitos anos, andamos juntos, servindo ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus está falando com você e comigo nessa manhã, que aquilo que de alguma maneira interferiu na bondade de Deus, ou que interfere, e que muitas vezes a pessoa fica dura de coração, endurece-se, porque as coisas contrárias vai alimentando a sua alma de uma forma que ela vai se endurecendo. E terceiro aspecto, primeiro nós temos essa bondade que é um convite para bebermos a sua água, sermos alimentados pela sua palavra, e segundo, então, esse alerta de Deus para nós. E por fim, a bondade de Deus é um bálsamo para a ferida, para as feridas. Quando ele fala assim é a minha palavra, ao sair da minha boca, ela não vai voltar vazia, mas vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Porque com alegria vocês vão sair. A partir do momento que eu entendo, compreendo essa bondade, compreendo que essa bondade me dá um alerta em relação aos perigos, não só da vida existencial aqui, mas da eternidade.
me dá esse alerta de que eu preciso estar em comunhão com meu Deus, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Esse alerta é importantíssimo para os dias de hoje, que nós vivemos com tanta maldade. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que essa bondade é um bálsamo, porque ele vai falar coisas aqui. Por exemplo, você vai sair com alegria, você vai ter paz, você vai ser guiado, você vai ser abençoado nessa relação com Deus, nessa relação com a graça do Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos abençoados em nome de Jesus. Se você entendeu, você pode glorificar a Deus. Nós temos hoje, meus irmãos, apesar de toda a maldade, a possibilidade de viver uma bondade extraordinária, uma bondade que nos alcançou, que nos dá condições de ter esperança e de viver cada dia nessa perspectiva. E tudo isso, o que precisamos fazer? Precisamos entender que tudo na vida cristã se vive pela fé. A fé não está relacionada a sentimentos. Porque isso a palavra de Deus vai falar em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você tem a bondade, hoje é dia dos pais, você recebe a bondade do seu pai, você vai responder com bondade. Mas a palavra de Deus diz que para nós respondermos a essa bondade, nós precisamos responder com fé. E fé é ação, é entrega, é dizer: Senhor, conta comigo, aqui estou como teu filho e teu servo, quero seguir a minha vida, quero construir a minha vida, mas nos teus caminhos, porque os teus caminhos são mais altos do que os meus, os teus pensamentos são melhores do que os meus. Então entendam isso e vamos entender que nós vivemos pela fé, existimos e vivemos e tudo que fazemos pela fé, porque a palavra diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, ou seja, doador de todas as bênçãos, de todos os cuidados. Cada célula do seu corpo, cada célula do nosso corpo é cuidado pela bondade de Deus. Por quê? Porque se nós fôssemos fazer por nós mesmos, meus irmãos, não teríamos nada, porque somos pecadores, erramos, falhamos e sempre dependemos dessa graça. Por fim, alinhado à fé, aí o coração, um novo coração, um coração quebrantado, um coração que diz o salmista: ó minha alma, não te esqueça nenhum dos benefícios. É o Senhor que perdoa, é o Senhor que redime, é o Senhor que dá todos os benefícios para a sua vida, é o Senhor que nos dá condições de continuar. Então, que Deus nos ajude nessa manhã a entender que a bondade de Deus é um convite para eu viver e você viver. A bondade de Deus é um alerta para a nossa alma. Buscai o Senhor todos os dias, todos os dias. Mas a bondade do Senhor é um bálsamo que cura. E só o Senhor, meus irmãos, que pode tocar nas feridas. Porque só Ele tem esse bálsamo que cura. Nós mesmos temos que tomar muito cuidado. Porque se você tocar numa pessoa, numa ferida, e você não tiver com o bálsamo do amor, da graça, vai machucar mais ainda. Amém? Que o Senhor nos ajude. Conclusão. Quero concluir. Somos chamados para refletir a bondade de Deus. Somos chamados para refletir a bondade de Deus. Se eu sou abençoado, recebi essa bênção, entendi, a minha vida, houve uma conversão, houve uma entrega, então hoje eu entendo, a minha vida precisa ser um instrumento abençoador para aqueles com quem me relaciono. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Quero falar a você que está pela internet. Você tem uma oportunidade hoje de desfrutar da bondade de Deus. Aonde você está? É possível que você esteja numa cama, doente. Eu quero dizer para você, o Senhor está aí com você.
porque a bondade de Deus nunca está longe. Ela está pronta para te curar, te abençoar e te restaurar. Pode ser que você está pensando em tirar a sua vida. Ela é o bem maior. O Senhor Jesus morreu para que você tenha vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, mas não tire a sua vida. Confesse o Senhor Jesus e você será salvo, em nome do Senhor. Amém.